Assim como você pode classificar os seus conhecimentos, as suas crenças, averiguando então se as suas ideias são absolutamente certas, provadas e acima de qualquer dúvida, se são apenas ideias razoáveis, ou seja, que não estão absolutamente provadas, mas, por lei das probabilidades, parece que você está certo. Se são ideias apenas verossímeis, isto é, das quais você não tem prova nenhuma, mas que coincidem com o que a maioria está pensando, ou se são ideias meramente possíveis, frutos da sua imaginação. Assim como você pode fazer essa classificação com relação aos seus conhecimentos, e aliás eu sugiro que faça, pode-se dar isso até como um exercício, pegue as ideias fundamentais, as crenças fundamentais nas quais você tenha baseado a sua vida e classifique-as de acordo com o seu grau de certeza. Assim como você pode fazer isso com relação às suas convicções, você pode fazer também com relação àquilo que você ignora. Quanto você ignora do problema? A sua ignorância é total, então você não pode dizer absolutamente nada. Ou o pouquinho que você sabe já limita o coeficiente de ignorância e especifica ou esclarece o sentido da pergunta. Muitas vezes nós não sabemos nada a respeito de alguma coisa, tá certo? Porém sabemos quais são as perguntas decisivas que teriam que ser respondidas para que chegássemos a uma certeza. Então a sua ignorância já não é total. É total no que diz respeito ao conteúdo da questão, mas não com relação ao meio de alcançar uma resposta. Porém, às vezes você não tem nem isso. Você tem apenas, vamos dizer, tomadas de posição contraditórias. Pode ser assim ou pode ser o contrário disso. E você não sabe sequer se esta primeira articulação do problema em duas alternativas opostas é adequada à verdadeira natureza do problema. Em outros casos você não tem nem isto. Você tem apenas uma confusão multicolorida com relação àquele negócio. Então, vamos dizer, este exame do seu próprio coeficiente de ignorância é um elemento fundamental da vida intelectual. Agora, apliquem isso àquilo que eu acabei de dizer. Veja todas as questões que estão em discussão na sociedade no momento. Por exemplo, impostos, bolsa de valores, crise econômica, casamento gay, criminalidade, aborto, etc, etc. Pergunte o seguinte: eu sei a origem social e histórica de cada uma dessas questões? Ou seja, eu conheço os projetos de engenharia social que transformaram esses problemas em focos de interesse público? Ou não tenho a menor ideia de quem foi que trouxe o problema e por que o trouxe? Por exemplo, eu vi no último número da Foreign Affairs, que é a revista do CFR, Council on Foreign Relations, um artigo sob o título O Primado da Economia. Ora, eu acho que hoje praticamente não existe nenhum analista político na grande mídia mundial que não acredite que a economia determina tudo. E que não comece as suas análises sempre sobre a base dos dados econômicos que estão em questão. Você acha que isso é assim naturalmente? Que as pessoas começaram a raciocinar sobre isto porque é natural raciocinar assim? Se fosse natural raciocinar assim, seriam todos marxistas. No entanto, quando apareceu o marxismo, entre 1844 e 1880, mais ou menos, que foi o período de publicação das obras de Marx, a reação geral do Ocidente foi negar o primado da economia. Mesmo porque o próprio Marx, que por um lado afirmava o primado da economia, por outro lado, ele nunca soube dizer qual era realmente, vamos dizer, a extensão, ou o peso efetivo desse primado na produção dos acontecimentos. O máximo que ele disse foi o seguinte: o curso da história é determinado em última instância pelo fator econômico. Quer dizer, existem outros fatores. Mas onde é a última instância? Ele jamais disse. Ou seja, Marx não forneceu um critério para você distinguir quando o fator econômico é o que pesa decisivamente e quando ele é um elemento secundário. E existem outros elementos que o antecedem. Eu, pessoalmente, estou convicto, e outro dia eu posso dar uma aula sobre isso, de que o fator econômico jamais é o principal. Nunca, 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 nunca pode ser. Porque a economia é um fruto da ação humana. Tudo que se produz foi produzido por alguém. Mesmo aquilo que nos é dado pela natureza precisa ser colhido. E a ação humana não pode ser determinada diretamente, jamais pode ser determinada diretamente por um fator econômico,
Porque você só pode agir perante uma situação econômica que você compreenda, do qual você saiba alguma coisa. Então, qualquer ação na esfera da economia passa pela consciência humana. Ou seja, você reage não à situação econômica objetiva, mas àquilo que você entende dela. E o modo de você entendê-la, por sua vez, não pode ser determinado pela própria economia, porque senão todos os pensamentos humanos seriam traslados direto da situação econômica. Ou seja, todos nós seríamos analistas econômicos perfeitos e todas as decisões econômicas seriam acertadas. Note bem, se a ação humana reflete o estado objetivo da economia, ela se adapta a esse estado perfeitamente e é uma ação eficaz sempre. Por que isso não acontece? É porque o conteúdo das nossas representações do estado de coisas na economia não reflete só a própria economia, mas milhões de outros fatores que estão em jogo na nossa mente. Esperanças, valores, temores, regras morais, etc, etc. Até a linguagem. Tá certo? Então, isso quer dizer que nunca a situação econômica por si causa nada. Por exemplo, quando o pessoal aí no Brasil, todo mundo está convencido de que a miséria causa o banditismo. Eu digo, é possível que o simples fato do sujeito estar pobre o transforme num criminoso? Eu digo, isso é absolutamente impossível. Por quê? Se fosse assim, todos os pobres seriam criminosos automaticamente. Se todos não são, isso significa que não é a situação econômica que está determinando as suas ações diretamente. Então, para que a pobreza se transforme numa causa de criminalidade, é necessário que o indivíduo interprete esta situação econômica como um bom motivo para ele se tornar um criminoso. Ou seja, da situação econômica até a ação humana, existe uma série de filtros. E, como a maioria dos pobres não é criminosa de maneira alguma, então entendemos que a situação econômica não foi o que determinou as ações do criminoso. Isso me parece a coisa mais óbvia do mundo, né? Mais ainda, a pobreza coloca nas mãos do pobre todos os instrumentos necessários à prática do crime. Por exemplo, a pobreza pode lhe dar um revólver carregado de balas. Você imagina, por exemplo, um sujeito que viva no nível da miséria, quanto tempo ele precisaria economizar para ele comprar um revólver no mercado negro? 2 ou 3 anos, economizando aí, sei lá, R$10 por mês, se conseguisse, para depois comprar uma arma por 300, 400, 500 reais. Então, quer dizer, a pobreza nem lhe sugere o crime e nem lhe dá os instrumentos para praticá-lo. Então é evidente que existe a interferência de outros fatores que são muito mais decisivos. Acontece que a explicação econômica surge tão naturalmente na cabeça das pessoas. Praticamente todos os analistas políticos do mundo começam pela avaliação do estado econômico das nações para saber o que elas vão fazer em seguida. Como foi possível que esta chave mágica de todos os problemas, que é a economia, dominasse todas as consciências ao ponto de todo mundo estar, de uma maneira ou de outra, convicto do primado da economia, quando existem tantos fatores que o desmentem? Isto é efeito da engenharia social. Quer dizer, desviar as atenções, vamos dizer, de outros fatores para concentrar na economia.